As descobertas sobre a nossa Via Láctea a partir de uma pesquisa realizada mundialmente e que durou 13 anos. E o que essa investigação que teve à frente de Santa Catarina traz de inovações e de descobertas é o assunto de hoje do programa Santa Inovação, que começa agora aqui na TVA. Os números impressionam. São 420 noites de observações da nossa galáxia, 200 mil imagens captadas e monitoramento de 1,5 bilhão de objetos. Isso em uma pesquisa que tem 146 coautores de 15 países. Estamos falando de uma das pesquisas feitas por professores e bolsistas da Universidade Federal de Santa Catarina e que resultou em um mapa infravermelho da Via Láctea. Outra pesquisa também trouxe a novidade da descoberta de um planeta fora do Sistema Solar. E para conversar com a gente sobre esses temas, recebemos aqui em nosso estúdio o professor Roberto Calbucci Saito, ele que é doutor em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, também fez um pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Chile, né? E é professor no Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, bem-vindo ao Santa Inovação. Obrigado. Recebemos aqui também o Vitor Freitas Firmiano, ele que é graduando em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista de iniciação científica do CNPq em projetos de pesquisa na Universidade Federal, na UFSC, né? Seja bem-vindo também, Vitor. Muito obrigado. Vamos começar então, professor, para a gente, né, contextualizar aí esse assunto que é bem interessante, que a gente traz hoje aqui no Santa Inovação. Como é que começou essa pesquisa que envolveu aí toda a Via Láctea, como é que ela iniciou e o que exatamente ela vinha buscando, o que ela buscou? Certo. Esse é um projeto, então, que iniciou, né, as observações no ano de 2010, né, utilizando um telescópio chamado VISTA, que fica lá no deserto do Atacama, no Chile. E esse telescópio ele pertence ao Observatório Europeu Austral, né, e começou com uma chamada pública de projetos, e esse projeto, né, chamado Variáveis Vista na Via Láctea foi aprovado, né, inicialmente com cerca de 600 graus, daqui a pouco a gente explica isso, né? Uma certa área, um certo tempo de observação, e depois ele foi prorrogado para esse tempo total de 13 anos, que durou o projeto completo. Está desde o início lá, desde 2010. Isso. Eu cheguei no Chile em 2009, quando o telescópio ainda nem estava plenamente funcionando, e auxiliei desde o início com as primeiras observações científicas, né, do telescópio em si e do nosso projeto, e sigo nele ao longo aí de mais de uma década. Vitor, professor aqui, né, orienta você também nos seus projetos e você também acompanha desde que entrou, são 3 anos mais ou menos a participação? Isso, já faz 3 anos que eu participo do projeto. Foi o projeto que eu iniciei a minha, né, carreira acadêmica dentro da área de pesquisa, foi onde eu aprendi a mexer com os dados e tratar com dados astronômicos, foi onde eu comecei a minha... É um mundo fascinante, né, Vitor? Você pretende, pós-formação, continuar os seus estudos nessa área também? Com certeza, já a área que eu escolhi, eu pretendo continuar nessa área. Né? O professor já tem muitos contatos pelo mundo aí para me auxiliar na minha pós-graduação e em seguida, mas já é a área que eu escolhi com certeza. Perfeito. Professor, são muitas noites de estudo aí, madrugadas adentro, né? E que dados que foram extraídos aí durante esses anos que seria interessante a gente trazer para esse nosso papo? Então, o projeto ele teve 2 etapas distintas, né? A primeira etapa, a gente conseguiu, né, através desse projeto, cerca de 200 horas de observação nesse telescópio, para observar uma área no céu em torno de 560 graus quadrados. O que significa isso, né? Se a gente olhar a lua cheia no céu, né, esse círculo ocupa cerca de 0,2 graus. Então, a gente observou 560 graus e no final a gente conseguiu observar 1.700 graus. Isso equivale a 8.600 luas cheias no céu. Então, se a gente pegar a luazinha, né, e projetar 8.600 luas, é essa área total que a gente observou. Né? E a gente observou, então, né, como foi dito no início, 1,5 bilhão de objetos ao longo de 13 anos. Então, o interessante é que a gente consegue, basicamente, monitorar tudo que está se movendo, seja movimentos em brilho, aumento, diminuição de brilho, né, pequenos movimentos de estrela, qualquer tipo de variação é observado. Então, isso é um fato interessante desse projeto, que é diferente de projetos anteriores. Mas, trazendo para a nossa prática, assim, é sempre relacionada à Terra ou não? É mais um conhecimento geral da Via Láctea para estudos, né, e acadêmicos? Se a gente pensar, né,
uma das ideias básicas desse projeto é entender como funciona o nosso lar no universo. Né? A gente sabe que a gente está aqui na Terra, né, que gira em torno do Sol, mas aí quando a gente olha para o céu, né, onde é que a gente pertence isso? A gente está dentro da Via Láctea. A gente pode imaginar que é, por exemplo, a nossa ilha no universo. Agora, como é que funciona essa ilha? Né? A gente pode fazer um paralelo com uma cidade. Né? Se eu quero entender o funcionamento de uma cidade, eu posso fazer um censo, como é feito, por exemplo, pelo IBGE, que vai lá estudar as pessoas individualmente e depois ela tem uma visão geral daquilo e ela sabe dizer qual a situação atual daquela cidade, para onde é que ela está caminhando, né? Fazer, enfim, diferentes análises. Então, esse tipo de trabalho que foi feito, né, uma das palavras que a gente pode traduzir o tipo de projeto é literalmente censo. Um censo de objetos da Via Láctea para a gente entender como é que funciona essa nossa grande estrutura no universo. Legal. Vitor, a gente falou na abertura do programa sobre o protagonismo catarinense, né, e quanto é importante, né, essa pesquisa realizada em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Como é que você enxerga, como é que surgiu o seu interesse, primeiramente, para a gente descobrir como é que um jovem se interessa, né, por um assunto tão técnico assim também, e como é que você enxerga a participação da academia catarinense nessa pesquisa? Sim, meu interesse surgiu quando, ali no primeiro e segundo ano de faculdade, eu procurei uma área dentro de astrofísica, né, dentro do departamento, e pesquisando sobre os professores, cada professor fazia, eu vi um seminário que o professor deu sobre o VV, sobre essa questão de estrutura galáctica, sobre o nosso lugar na Via Láctea. Gostei bastante dessa proximidade, assim, com, né, não uma galáxia super distante, um gás numa outra galáxia, sim, o nosso lugar dentro da nossa galáxia, como é que são as estrelas mais próximas, como é que são o comportamento dos sistemas parecidos com a Terra, como é que o sistema solar é parecido com outros sistemas. E também o professor falou que se tivesse um jeito de a gente fazer um Império Galáctico, seria por essa área. Surgiu interesse assim. Que equipamentos que são utilizados assim, que a gente que é leigo no assunto assim, para essas observações, né? São 13 anos de pesquisa, você há 3 anos aí acompanhando juntamente também. Quais são os equipamentos utilizados? Qual que é a área que é utilizada esses equipamentos? O professor já falou que tem o Chile lá, que é favorável ao território e tudo mais. Mas aqui do Brasil também é possível observar alguma coisa? Como é que é feito? Aqui no Brasil a gente tem um local de observação muito bom, né, que é o Observatório Pico dos Dias, né, do RNA, que até posteriormente no programa a gente vai falar sobre ele, quando fala sobre a descoberta do exoplaneta. E dentro tinha falado de qual que é a importância da contribuição catarinense, né? Que tanto no Observatório Pico dos Dias quanto com essa protagonismo catarinense, eu sinto que para mim e para outros alunos do departamento, assim, é muito bom a gente ter contato, né, com essa pesquisa de alto nível, com pesquisadores de alto nível, né? Eu tive a oportunidade de ir num congresso desse projeto VVV e de conhecer grandes pesquisadores, especialistas nessa área e ter contato com esse pessoal de... Como é que é na sala de aula, professor Saito, que tem um aluno seu, né, mas não só ele, como outros também, tem um assunto tão interessante e, na prática, trazer para a sala de aula também, não fica só nos livros, né? Não, acho que né, a universidade ela está muito em cima dessa, não só da questão do ensino, né, mas a questão, né, pesquisa, extensão e ensino. Né? Então, além da parte de ensino em sala de aula, né, eu acho que é imprescindível essa questão, né, da pesquisa, né, o desenvolvimento científico, né, estender as fronteiras do conhecimento e também fazer a parte de extensão, né, que é mostrar para a comunidade aquilo que é feito dentro da universidade, né, porque às vezes a gente fica ali trancado na academia, né, e as pessoas do lado não sabem aquilo que a gente está fazendo. Né? Quase que uma prestação de contas, assim. Sim, então é importante né, num projeto como esse, quando ele é divulgado, que as pessoas saibam, nossa, né, na universidade as pessoas realmente estão, né, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, do estado, do país. Eu acho que isso é super importante. E como é que foi a interação? A gente falou na abertura também de 15 países participando, né, dessa pesquisa. Como é que foi a interação do Brasil, Santa Catarina, com os demais países? Dessa lista de autores, né, desse último artigo científico que descreve o fechamento do projeto, né, cerca de 10% dos autores são brasileiros. Eu acho que isso é importante destacar. Acho que a interação é muito boa. Né? A gente tem pesquisadores brasileiros de altíssimo nível, reconhecidos internacionalmente. Né? Então, é uma interação muito sadia. Mas, muitas vezes, eu vou dizer que interagir com tanta gente ao mesmo tempo
é um pouco caótico, assim, né? Então, por exemplo, né, quando a gente está num projeto desse discutindo um certo assunto com um número tão grande de pessoas, né, aquela coisa, cada um tem uma ideia, daí vai aquele turbilhão de ideias assim para a gente conseguir depois convergir para um certo ponto. Mas eu acho que é algo que é muito interessante e eu sempre tento, né, como no caso do Vitor, né, e também de outros alunos meus, colocar os alunos em contato, né, com cientistas mais experientes. Né, porque tem toda uma nova geração, né, que está na graduação ou na pós-graduação, que vão ser, por exemplo, os utilizadores da nova geração de telescópios. A gente está pensando agora no final desse projeto e em projetos novos, que não vai ser para o meu proveito, né, porque eu já vou estar com uma idade mais avançada, né, mas vai ter toda uma geração nova que é importante treinar e colocar em contato. Né, a astronomia talvez seja uma das ciências mais internacionais, no sentido que tu trabalha com pesquisadores literalmente do mundo todo, o tempo todo, e é muito colaborativa. É muito difícil fazer algo sozinho, né, principalmente num projeto, né, de pedir tempo no telescópio de 4 metros de diâmetro no Chile. É bom ter um time grande por trás para essa troca de conhecimento. Legal. Vitor, uma pergunta mais técnica, estou perguntando através de pesquisa mesmo, eu quero ouvir a tua resposta até para aprender também, né? A utilização do infravermelho, né, nessas pesquisas, nessa observação, tem a ver com a questão da poeira cósmica também? Perfeito. A utilização do infravermelho no catálogo do VVV é específico para estudar a Via Láctea pela quantidade de poeira que tem tanto no centro da Via Láctea quanto no disco, né? Então a gente divide a Via Láctea entre o centro, ali o bojo, e o disco da Via Láctea. E quanto mais pro centro da Via Láctea a gente for, mais poeira a gente tem. E essa poeira, ela atrapalha muito mais no óptico, né, no visível, do que no infravermelho. Então a vantagem de observar no infravermelho é a gente conseguir ver mais longe dentro do centro da Via Láctea e até atrás da Via Láctea e tudo isso. E juntando essa questão do infravermelho da posição, por isso que talvez o Chile, pela localização, seja um bom ponto para observar. Essa é uma coisa que quando a gente comenta assim, qualquer pessoa, mas poeira? Sim, né? A gente sempre imagina que, né, eu tenho os planetas, as estrelas e nada em volta, né? Mas não, né? Principalmente em direção ao centro da Via Láctea, esse chamado meio interestelar é cheio de gás e cheio de poeira. Né? Tu tem ali passagem dos braços espirais da galáxia, explosões de estrelas, morte de estrelas, regiões de nascimento de estrelas. Então, a luz, como a gente enxerga aqui, a luz branca do óptico, ela dificilmente passa por essas colunas de gás e poeira. E o infravermelho, sim. Então, a vantagem de se observar no infravermelho é conseguir olhar através, né, e muito mais fundo e muito mais distante, né, buscando observar os outros lados, né, o outro lado, né, da Via Láctea. O lixo espacial não atrapalha nessa observação? Não, mas é uma preocupação bastante grande para os futuros telescópios, né, visto agora, não lixo, né, mas a quantidade crescente, né, de satélites, né, como os Starlinks, que são, né, constelações de satélites passando o tempo todo. Então isso sim, principalmente no Chile, já tem um trabalho grande, porque atrapalha, né? Se você colocar um telescópio e apontar, né, muitas vezes o telescópio fica apontado numa única direção por minutos ou mesmo horas. Né? Então, se passa essa constelação de satélite na frente, pode arruinar por completo uma observação. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, mas no próximo bloco a gente vai falar também de uma outra pesquisa, uma descoberta, na verdade, né, da questão do exoplaneta, né, que chama, né? A gente vai falar no próximo bloco com o Vitor e com o professor Saito aqui também. E hoje o assunto do programa Santa Inovação é esse panorama, esse mapa da Via Láctea, de uma pesquisa aí de aproximadamente 13 anos e que envolveu 15 países e Santa Catarina como protagonista. Então não saia daí, voltamos já já com o programa Santa Inovação aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, recebendo hoje o professor Roberto Calbucci Saito, da Universidade Federal de Santa Catarina, e também o graduando em Física lá da Universidade, o Vitor Freitas Fermiano. Vitor, eu falei no final do bloco anterior que a gente ia falar, né, dessa importante descoberta aí de um exoplaneta, né? Vocês descobriram, na verdade você descobriu, né? Conta pra gente como é que foi essa descoberta, né? E para onde anda, né, depois dessa descoberta, essa conquista. Tá, para começar, né, não foi eu que descobri, né, é uma ciência colaborativa, né, então
todas as descobertas, pelo menos hoje em dia, né, em geral, é com uma equipe, né, bastante gente envolvida. E a história dessa descoberta, desse exoplaneta começa ano passado, né, não, 2 anos atrás, 2022, quando uma equipe descobriu o primeiro planeta desse sistema. Então, um sistema com, agora, né, 2 planetas, mas tinha um planeta descoberto. Só que esse planeta não correspondia ao que a gente espera de um sistema planetário. A gente tinha algumas observações com o telescópio da NASA, né, que ele é feito especificamente para isso. E como é que a gente observava isso? A gente observava o trânsito desse planeta. Tá? Então, o que é um trânsito planetário? Né? Um trânsito é como um eclipse, basicamente. Porque o planeta ele não emite luz, então não tem como a gente identificar. É por isso que é tão difícil de identificar um planeta, porque ele não emite luz. Então, o que a gente pode ver é a interação desse planeta com a estrela. Então, basicamente, o planeta passava na frente da estrela a cada 1 ano desse sistema e a gente conseguia ver essa queda de brilho. Então, a estrela de 225 dias a 225 dias, que é 1 ano nesse planeta, a gente viu uma queda de brilho na estrela, como se ela piscasse. Só que não era sempre 225 dias exatos, né? Como na Terra a gente tem 365 dias, 4 horas e mais uns quebrados. Sempre era um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Só que ele tinha poucos pontos, né? Tinha poucas observações. Então, a gente teve a felicidade de conseguir detectar uma desses trânsitos num telescópio aqui de Minas Gerais, porque esse mesmo trânsito ia ser observado no Chile, com um telescópio de 4 metros, e lá estava nublado. Então, lá eles não conseguiram fazer a observação, e esse telescópio espacial também não estava apontando para esse objeto. Então, a gente pediu o pessoal de Minas Gerais fazer essa observação, com um telescópio de 60 centímetros, que foi trocado por café na década de 60 com a Alemanha, e é um telescópio de treinamento. Então, felizmente, eles começaram muito tempo antes do que era para começar a observação, porque estavam fazendo treinamento. E por começar antes, eles conseguiram pegar o trânsito inteiro, o evento inteiro. Perfeito. Então, o que era um atraso de 3 minutos, 15 minutos, virou um atraso de 2 horas. Mais o outro ponto que a gente tinha... Quando você fala evento, desculpa te interromper, mas quando você fala evento, eu entendo que não é visualizado esse planeta, e sim uma quebra de padrão e que determina que ali teve uma movimentação que comprova que é um planeta, é isso? Isso, perfeito. Como eu disse, só o eclipse, só o Sol, a estrela, né, diminuindo um pouquinho o brilho e depois voltando. E daí a gente conseguiu fazer essa observação, passou por uma bateria de cálculos ali e no final a gente conseguiu determinar que essa mudança do trânsito, né, a mudança do evento um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, era devido a esse terceiro corpo que influencia gravitacionalmente esse primeiro planeta. E daí, sem observar o segundo planeta, a gente consegue. E é importante também trazer, né, professor, que porque naquele dia o Vitor estava observando e outra equipe no Chile também observando, por causa desse padrão, que você sabe que naquela data provavelmente pode acontecer alguma coisa. Acho que um ponto interessante também que o Vitor tocou é que sempre a gente fala de descoberta de planetas, né, fora do sistema solar, muita gente imagina que a gente tem uma foto do planeta. Exato, por isso que eu trouxe. Mas isso não acontece. Hoje a gente conhece cerca de 5.800 ou 5.900 planetas fora do sistema solar, mas só uma fração muito pequena dessa, tu tem realmente uma imagem. O que a gente consegue, né, fazer a detecção são técnicas indiretas que indicam que tem um planeta ali. Então, são trânsitos, né, quando o planeta passa na frente da estrela, são pequenas variações na posição da estrela pela presença de planetas. Tem outras técnicas, que não vai entrar em detalhes, mas microlente gravitacional, tempo de desvio de trânsito, etc. E que dá para determinar também até aproximadamente o tamanho desse planeta. Sim, combinando essas técnicas, né, principalmente 2 delas, né, que é o trânsito com velocidade radial, tu consegue determinar todos os parâmetros do sistema. Então, órbita, que seria o ano naquele planeta, se ela é excêntrica ou não, qual é a massa e o raio do planeta, então com isso tu consegue calcular a densidade. Se tu conhece a estrela, tu sabe determinar a temperatura no planeta, então ver se é um planeta que pode abrigar a vida como a gente conhece, ou se é um planeta muito quente ou muito frio. Tudo isso a gente consegue determinar a partir da análise desses dados astronômicos. Perfeito. E existe uma publicação, Vitor, que tem lá o teu sobrenome registrado com essa... descoberta? Como é que funciona isso? Sim. Então, quando a gente finaliza o processo, né, para descoberta do planeta, a gente tem que pegar todos os nossos processos, né, todas as nossas fases, né, de análise e escrever um artigo que a gente mandou para uma revista para publicar esse processo e outras pessoas poderem recriar esse processo e ver se o que a gente fez está
está correto ou não. Então, terminado o processo, a gente mandou para a revista, passa por uma análise por pares, né, que é um processo científico ali, que ele refaz o processo, vê se tem algum erro, e então é publicado com todos os autores. E que nome foi dado ao planeta? Tem um nome técnico lá? Isso, o nome é técnico, ele vem do primeiro planeta que foi descoberto, né, pelo telescópio espacial, que a gente citou, e o nome dele é TOI 4562C. TOI nada a ver com brinquedo. Não, nada a ver com brinquedo, é TOI com I. TOI com I. O TOI, né, a descoberta do primeiro planeta foi feita com um telescópio espacial chamado TESS. Então, TOI é a sigla em inglês para Objeto de Interesse do TOI. Do TESS, desculpa. Porque o que acontece, assim, sempre que é descoberto nesses dados um possível trânsito, né, esse objeto é separado. Porque cada vez que esse telescópio espacial TESS aponta numa região do céu, ele observa simultaneamente milhares ou mesmo milhões de estrelas. E aí, se aparece um sinal que pode ser de um exoplaneta, ele recebe essa designação de objeto de interesse do TESS. E a partir de então, ele começa a ser reobservado. Então, esse aí é o objeto de interesse do TOI, número 4562. E aí, sempre que é descoberto um planeta em torno da estrela, o primeiro planeta recebe a designação B no final, aí o segundo C e assim por diante. Então, se no futuro a gente descobrir mais um planeta em torno dessa estrela, ele vai chamar TOI 4562D. Entendi, só troca a letra. Voltando para aquela pesquisa que a gente falou, né, professor, no bloco anterior, de 13 anos aí, sim, né, que agora chega numa nova fase também, né? Como é que é o protagonismo de Santa Catarina em todo esse processo através da Universidade Federal de Santa Catarina? Sim, esse projeto, né, Variáveis Vistas na Via Láctea, é um projeto então, que envolve mais de 150, quase 150 pesquisadores, né, e ele teve um artigo científico publicado recentemente agora, esse ano, que descreve a finalização do projeto e todo o legado dele, né, para a astronomia mundial. E eu tive a oportunidade de ser o primeiro autor desse artigo, justamente porque eu estou nesse projeto desde o início. Né? Desde 2010, eu me mudei para o Chile em 2009, o telescópio ainda estava numa fase operação científica completa, então as primeiras observações com o telescópio a gente planejou lá na Pontifícia Universidade Católica, onde eu estava, e aí o projeto começou a andar e até hoje, né, finalmente, em 2023, a gente fechou. Então o protagonismo é grande, né, quando a gente terminou esse projeto e publicou, teve uma repercussão muito grande. Teve até algo interessante que o Buzz Aldrin, né, que é o astronauta da NASA, ele publicou nas redes sociais dele falando do nosso projeto. Ele disse, eu vi o resultado do projeto, achei fantástico, é maravilhoso e tal. Foi uma coisa que quando a gente descobriu o que ele tinha feito foi muito interessante. Perfeito. Vitor, como é que você enxerga, né, essa questão da astrofísica, da utilização de equipamentos, trazendo para o nosso dia a dia, assim, a questão dos avanços tecnológicos mesmo, que são levados para outras áreas, o professor depois pode até complementar também. Como é que você enxerga, assim, até mesmo na medicina, na questão da saúde, tecnologia, que, né, nessas pesquisas se vê uma necessidade de um avanço, de uma melhoria, e que a tecnologia acaba avançando e sendo utilizada em outras áreas? O avanço tecnológico como fronteira, né, sempre que a gente chega na fronteira, a busca pelo próximo passo volta para a ciência de ponta, né? Então, como eu estava conversando ali antes, as câmeras digitais, por exemplo, as primeiras câmeras digitais inventadas foram usadas na astronomia. Né? A astronomia seguiu a mesma sequência de que a gente seguiu com as câmeras. A primeira câmera analógica, com filme, e depois a gente veio com as câmeras digitais para poder ter uma maior precisão. Então, toda essa parte de tecnologia de câmera é muito aplicada na astrofísica e pode ser refletida no dia a dia. Além das câmeras, outras áreas também, né, professor? Sim, eu acho que tem tanto a questão de novas tecnologias. Então, cada vez que você constrói uma nova geração, né, de telescópios, às vezes a tecnologia nem está completa para naquele momento, então é esperado que ao longo, sei lá, de uma década, até o projeto estar, né, realmente operacional, que se consiga chegar, por exemplo, naquela performance esperada. E é importante também a questão de formação de pessoal, né, porque a astronomia, por estar sempre nessa fronteira do conhecimento, ela hoje especialmente, né, a astronomia moderna trabalha com grandes volumes de dados, grandes volumes de imagem, o que a gente chama de Big Data, muitos dados, ou a mineração de dados, né, que é o Data Mining. Então, é comum a gente ver estudantes que começaram na astronomia, às vezes migrar para outras áreas, como economia,
ou na medicina para trabalhar com imagens, ou na parte, pessoas que trabalham com ciência da computação interagir com a astronomia, porque sabe que ali se trabalha realmente com volumes de dados, né, científicos. Então, acho que isso é importante também, né, a gente treinar essa geração que pode daqui a pouco estar no mercado de trabalho, não só na academia, mas trabalhando em alguma empresa que trabalha com, sei lá, realidade virtual, enfim, qualquer tipo de, né, de uso de dados assim, de volumes grandes. Em termos de equipamento para essas pesquisas, também tem evolução constante. Sim. Se comparar com o passado, sim. né? A gente, como, né, foi citado, tem trabalhos que pode fazer com telescópios pequenos. Trocado por café. Trocar, né, pegar um telescópio da década de 60 e conseguir uma excelente observação. Agora, quando a gente começa a ir para os limites, né, do que a gente conhece, precisa de telescópios cada vez maiores e mais modernos. Então, a gente falou, por exemplo, de exoplanetas. Eu conseguiria detectar vida no exoplaneta? Ou algum sinal de vida? Com os telescópios atuais, não. Mas talvez com a próxima geração de telescópios, que podem ter até 40 metros de diâmetro, né, os telescópios atuais que estão em construção, tu vai conseguir, por exemplo, olhar para um planeta desse e ver se a atmosfera dele é parecida com a da Terra, né, se tem sinais ali que podem indicar que é vida. E isso não é possível com a geração atual, pode ser possível com a próxima geração. Perfeito. Antes das nossas considerações finais, tanto do professor quanto do Vitor, a gente vai chamar a participação do professor Jorge Douzan com um comentário. Jorge, é contigo. Olá! Hoje vamos falar sobre um tema que, para mim, como designer, faz total sentido. A importância das redes de colaboração para grandes projetos. Trabalhando com design territorial e gestão de design, eu entendo muito bem que nada se faz de forma isolada. Assim como no design, onde os melhores projetos ganham força ao integrar diversas perspectivas e envolver pessoas de diferentes contextos, o mesmo acontece na ciência. Os grandes avanços acontecem quando assumimos o trabalho em rede, quando conectamos essa trama complexa de conhecimentos para resolver problemas. E é exatamente isso que vamos explorar hoje, com uma pesquisa que resultou no maior mapa infravermelho da Via Láctea, liderada por um professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e por uma equipe internacional. Esse trabalho, publicado em uma prestigiada revista científica internacional, é o resultado de 13 anos de análise e colaboração entre cientistas de 15 países. Mas antes de mergulharmos nas descobertas, vamos refletir sobre o que significa inovar em rede. Como explicado no livro Gestão da Inovação, inovar é transformar ideias em realidade e capturar valor. E aí vem a pergunta: de onde vêm as boas ideias? Historicamente, ouvimos relatos de inventores solitários, como Thomas Edison, que supostamente criou a lâmpada elétrica sozinho. Mas, na realidade, Edison tinha uma equipe e uma infraestrutura imensa para testar e validar suas ideias. E o que isso nos mostra é que, mesmo grandes gênios não inovam sozinhos, eles fazem parte de uma rede. E é aqui que entra o conceito de rede de inovação. Sistemas interconectados que facilitam a troca de experiências e a resolução de problemas complexos. Assim como no projeto Genoma Humano, que envolveu 17 países e mais de 5.000 pesquisadores para desvendar o código genético humano, a pesquisa que mapeou a Via Láctea também é um exemplo perfeito de como o trabalho em rede pode produzir resultados extraordinários. No caso da Via Láctea, foram 146 coautores de 15 países, trabalhando juntos para observar as regiões centrais da galáxia. O resultado, mais de 200 mil imagens e o monitoramento de 1,5 bilhão de objetos astronômicos, um legado inestimável para a comunidade científica. As descobertas são de tirar o fôlego. Aglomerados globulares, estrelas hipervelozes, objetos variáveis desconhecidos e muito mais. É o tipo de avanço que só foi possível graças à colaboração entre cientistas de diferentes áreas e países, cada um contribuindo com sua especialidade. E isso nos faz pensar na força da rede. Na ciência, assim como no design, quando diferentes visões e habilidades se encontram, os resultados são sempre maiores do que qualquer um poderia alcançar sozinho. Então, o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que a inovação, seja no design, na ciência ou em qualquer outra área, é um ato colaborativo e, ao trabalhar em rede, somos capazes de ir além, explorando novas fronteiras e deixando um legado para as próximas gerações. Eu sou Jorge Elias Douzan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência. O que fica claro é que, assim como nas estrelas,
cada contribuição científica ou criativa brilha mais quando conectada em rede. O mapa da Via Láctea é um exemplo de como o design colaborativo, seja no campo científico ou no design territorial, pode nos levar a lugares inimagináveis. Inovar é mais do que criar novas tecnologias. É colaborar, compartilhar e crescer juntos. Até a próxima. Obrigado, Jorge, pela sua participação e vamos então às nossas considerações finais, começando com você, Vitor Fermiano. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar o nosso trabalho, que teve uma participação catarinense gigantesca nessa descoberta a gente pode dizer nosso, né, Exoplaneta, que utilizou tanto equipamentos brasileiros quanto a equipe catarinense e também que nessa pesquisa de 13 anos conduziu, né, a gente também formou bastante gente, bastante pessoal catarinense, né, vários estudantes que agora estão indo tanto para outras universidades quanto para o mundo. Sucesso, Vitor. Parabéns aí pela descoberta. Professor, suas considerações finais. Primeiramente também, né, quero agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando, né, o trabalho que a gente faz como pesquisadores aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. É um trabalho importante, eu acho que coloca, né, Santa Catarina no mapa da astronomia mundial, mostrando o trabalho que a gente tem feito aqui, né, tantas colaborações. E um fato interessante é que, para o próximo ano, a gente está organizando aqui em Florianópolis o congresso anual do nosso projeto. Então, se tudo der certo, no ano que vem a gente vai estar congregando aqui em Florianópolis pesquisadores aí também, provavelmente dos 5 continentes, que vão estar discutindo, né, os resultados finais, análise dos dados do VVV e todo, né, o que a gente pode planejar daqui para frente em estudos sobre, principalmente, né, a nossa Via Láctea. Com certeza o Santa Inovação estará lá para acompanhar todo esse processo. Obrigado. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado também ao Vitor. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa.